Olá, sunshine para todos. Vamos ao nosso oitavo encontro. Eu estou muito feliz que eu tenho recebido algumas mensagens e isso só enriquece, né? E só faz com que a gente tenha mais felicidade, mais motivação para continuar aí com as nossas aulas. Vamos falar sobre as medidas em Psicologia Positiva 1. Vamos falar de basicamente três medidas, né? Que é o nosso conteúdo de hoje, que é o bem-estar, a felicidade e o engajamento. O bem-estar subjetivo, ele está no livro Florescer, do Martin Seligman, que podemos inferir que essas medidas, inclusive o bem-estar subjetivo, ele é um construto, né? Ele é uma teoria. É o caminho do florescer para Martin Seligman. Então, onde estão inseridos as nossas forças e as nossas virtudes pessoais. E segundo o Lucas, né, ele define como uma combinação de afetos positivos, com a total ausência do afeto negativo. E o termo é muito usado pelos autores, pelos estudiosos da psicologia positiva e de outros autores também, como sinônimo de felicidade. Então, popularmente, o bem-estar subjetivo é chamado de felicidade. Então, para o Martin Seligman, né, aquele pai lá da psicologia positiva, esse bem-estar é considerado uma teoria, é um caminho para o florescer, é outra palavra que a gente vai ouvir falar muito. Quando falará em florescimento, felicidade, bem-estar, estado de contentamento, é essa teoria do bem-estar, né? Onde as virtudes e as nossas forças pessoais sustenta 5 elementos, né? Segundo o Martin Seligman. Esses 5 elementos, eles são... tem uma sigla para esses 5 elementos, que a gente chama de PERMA. Durante todo o tempo na nossa vida de estudo da psicologia positiva, a gente vai ouvir falar do PERMA, porque nessa sigla é que está esses 5 elementos que podem ser mensurados. Muita gente fala, mas como assim vai mensurar a felicidade? Vai. Tem países, né, como é do conhecimento de muita gente, que mede o seu PIB pela felicidade das pessoas. Tem empresas que conseguem medir o seu clima organizacional através da felicidade dos seus funcionários. Né? Então, não significa só o dinheiro que eles ganham, né? É todo um conjunto. Então, vamos ver o que significa o PERMA, né? O P de emoções positivas, que é Positive Emotion. Então, quando traduz para o português, pode ser que não dá exatamente aquela palavra, aquela letrinha da primeira palavra, né? Mas geralmente a gente traz isso de livros estrangeiros, né? Do livro estrangeiro, então fica um sentido, mas acaba por a gente traduzir por uma palavra que aqui para nós brasileiros tem sentido. Por exemplo, o P de emoções positivas, que vem de positive emotion, né? E o E de engajamento, que vem da própria palavra engagement, que significa um interesse muito profundo, né? Que muita gente fala engajamento, mesmo assim as pessoas ainda não entendem, é preciso estudar um pouco mais sobre essa palavra, né? Então, é o interesse profundo pelas coisas. E o R de relações positivas, relationship, que é aquela que nós já vimos lá atrás, né? Nós já vimos as emoções positivas e vimos as relações positivas nas nossas últimas aulas. E o M de significado, que é o meaning, que é o propósito, né? Lá na apostila eu tenho isso traduzido, né, para facilitar. E A de realizações, como eu disse a vocês, não é a letrinha da primeira palavra, mas accomplishment, que é a tradução dessa palavra, que para nós é realização. E nisso, com esses 5 elementos do bem-estar, nós vamos recapitulando aqui as relações positivas, né? O que vai te ajudar? Porque nós falamos muito sobre relações positivas. Mas o que vai te ajudar para você ter essas relações positivas? Ser responsável, assumir as suas atitudes, né? Saber ouvir,
Nada de se colocar no piloto automático, fazer sempre a mesma coisa, daquele jeito. Tem gente que fala, mas eu faço desse jeito. Né? A questão de ser maleável, né? Ser resiliente, ser corajoso também, enfrentar as crises, não se deixar levar, né? Pelo desânimo. E sabe, o Tom Peters tem um livro, esse livro Projeto Sim, Tarefas Não, e tem um outro também chamado assim, A Marca Você. É nesse aqui da Marca Você ele tem projetos que ele fala uau, né? O projeto uau. Se você é aquela pessoa que quando você vê um projeto, ou quando você faz um projeto e você pensa, né? Com aquela desânimo. Então é preciso que você seja corajoso, que você enfrente e fale, uau, isso vai dar certo. Vamos esforçar para que isso dê certo, né? Então, e separar um tempo também para você. Se você está muito, vamos separar um tempo para ver o que está acontecendo com o nosso organismo e com a nossa mente, que a gente está tão desanimado, né? Então, para você ter essas relações positivas e passar essa energia para as pessoas, é preciso que você olhe esses itens aí para que possa te ajudar. E as realizações, né, a satisfação de ver algo com significado, nós falamos muito isso também, sendo elevado de forma benéfica, é o significado da coisa, é o significado daquilo que eu estou fazendo, é o significado para a minha vida, é um significado, mas um significado benéfico, né? E vida agradável também, né? A gente já falou lá atrás, nós vamos falar de novo, que também está do Martin Seligman, que tudo isso, o PERMA, ele é em função de outros 5 itens, que é vida agradável, vida boa, sendo a vida agradável a vida que consiga alcançar as emoções positivas. Nós já falamos também acerca do passado, presente, do futuro, é linkar esses 3, não é lamentar o passado, mas que se o passado for ruim, você tenha como exemplo de fazer o certo, né? O presente é você viver o filé da sua vida, você está vivendo naquele momento, é o uau da sua vida, né? E o futuro, você está alicerçando ali com o presente. Você não vai viver só em função do futuro, mas você também não vai deixar ele de lado, né? E boa vida é a utilização de suas forças pessoais para obter gratificação abundante nos principais setores da sua vida. Nós vamos ver mais na frente. Vida significativa, né? Então, o PERMA tem tudo a ver com isso que nós estamos falando. Vida significativa é a utilização de suas virtudes, suas forças também, e a serviço de algo maior, que é aquele significado, né? Que é o M lá do PERMA. Vida plena consiste em experimentar emoções positivas, que nós já falamos acerca do presente, do passado, do futuro, e aí engloba tudo, né? Aproveita as nossas forças, né? O significado. Para que você tenha uma vida plena, é preciso que você viva o PERMA, né? E quem diz isso é o estudioso da área, é o Martin Seligman, que ele é da felicidade autêntica, né? Daquela teoria da felicidade autêntica. E tem livros também que falam sobre isso. Então, vamos ver como os homens pensavam sobre a felicidade, como os homens pensavam sobre as pessoas. Os filósofos imaginavam de que era feito o ser humano, as atitudes dele, de que levava essas atitudes. O Tales, né, que é um filósofo grego, Tales de Mileto, muito conhecido, né, de todo mundo lá, uns filósofos muito antigos. Ele falava que tudo era água, que tudo vinha da água, que tudo era água, que tudo, enfim, tudo terminava em água. Como quase agora a gente fala brincando, tudo termina em pizza, tudo é água para ele. Então ele não tinha ainda essa percepção é claro que tudo é água, ele tinha muita razão nisso, em muitos pontos ele tinha muita razão, mas ele não tinha ainda muitos elementos psicológicos e materiais, assim, vamos dizer assim, para fazer um estudo mais profundo sobre tudo, né? Então, para ele, tudo era água. E ficou durante muitos milhões de anos aí as pessoas com essa teoria que tudo era água. E o Aristóteles, que é aquele conhecidíssimo nosso, né? Que toda ação humana visava encontrar a felicidade. Ele já é mais maleável, ele já fala mais de sensação,
de raciocínio, ele falava mais de emoção, de sensibilidade. Então ele já começava a caminhar para esse lado que o ser humano era um ser que buscava a felicidade. Não tão claramente, mas ele era raciocínio, ele era intuitivo nisso. E tem o Nietzsche, que é um filósofo alemão que está mais próximo aqui de nós, que toda ação humana visava obter poder. Muitas correntes políticas e governantes, né? Hitler, por exemplo, seguiu essa teoria, que o poder acima do poder. É como se eles fossem deuses, né? O homem é Deus na Terra, vamos resolver tudo, os seres humanos é perfeito, esse sentido do super-homem, né? Super-homem saiu mais ou menos dessas teorias aí, faz tudo, dá conta de fazer tudo, é o poder absoluto, né? Em detrimento de Deus, das coisas mais elevadas que a gente pensa, né? E o Freud, que ele também, em toda ação humana, pretendia evitar a ansiedade, que é aquele psicanalista, né, grande estudioso na área da psicanálise, e que ele achava que a ansiedade, ele já percebeu, né, que as doenças vinham da ansiedade das pessoas. E mais pertinho de nós agora, o Seligman, né, que diz que é a teoria do bem-estar, onde seus elementos, que é o PERMA, são mensuráveis. Felicidade faz parte das emoções positivas. Óbvio, né? Se eu tenho uma emoção negativa, eu tenho uma felicidade ali. Eu costumo dizer o seguinte, muita gente fala assim, não, a felicidade é passageira, a felicidade passa. Gente, para mim a felicidade não passa. Eu acredito muito que quem passa são os problemas, que passa são as tormentas, mas a felicidade ela tá ali, permanente com você. É só você achar um meio de impregnar, vamos dizer assim, a infelicidade com a felicidade. Eu costumo fazer uma comparação, eu não sei se eu ouvi isso, se sou eu mesmo que comparo, que a felicidade para mim é como o silêncio. O silêncio nunca passa. Passa são os barulhos. De vez em quando vocês vão ouvir aqui no meu vídeo alguns barulhos. A moto passando, é o carro do ovo, o carro do pão, o carro... Eu moro numa rua muito movimentada, então realmente às vezes é complicado a gente parar o barulho, sabe? Mas o silêncio, ele tá aqui comigo, na minha casa, quietinho, mas o barulho vem. Então a felicidade eu acho que é assim também. A felicidade é permanente. O que acontece são os turbilhões na vida da gente, mas a gente pode esperar que a felicidade tá aqui presente. E tá aqui, ela não saiu. Quem chegou foi o barulho. Resta a gente ser mais forte, usar esses elementos para poder a felicidade continuar, né? Menor, talvez, com menos intensidade, mas ela fica sempre com a gente. Então, isso é bom a gente pensar assim, que a felicidade é o silêncio e as tormentas são os barulhos, né? Então, nós vamos ver um pouco mais sobre a felicidade, segundo Seligman, né? Que a felicidade é uma medida central da psicologia, ele chama até de teoria, né? De teoria da felicidade autêntica, onde as forças e as virtudes pessoais, aquelas que eu falei, né? 6 virtudes e as 24 forças, é o suporte para o engajamento. Se a gente for ver bem, a gente vai perceber que aqueles 5 elementos do PERMA, eles estão interligados. Eles estão na dependência do outro. Se eu tenho só um e não tenho outro, então eu acabo por não ter uma felicidade autêntica. Eu posso ter uma felicidade em um ponto, mas se eu não tenho outro, né? Se eu tenho um engajamento muito grande no meu trabalho, em função de que eu vou ter um salário maravilhoso, que eu vou ser rica, etc e tal, mas eu não tenho relacionamento positivo familiar, então a felicidade não fica uma felicidade autêntica, ela tá capenga, né? Ela tá só de um lado, do outro não tá. Isso a gente vê muito isso nos grandes executivos, que só percebem isso depois quando estão bem velhinhos, que já tem neto e bisneto e que não viveu a vida em função. Ah, mas eu amo muito a minha família, por isso que eu trabalho tanto. E você não se ama? Qual a felicidade que você tem agora, no momento, no filé da sua vida, né? Então, a sensação do significado da vida, um propósito fora de nós mesmos. Ah, mas o meu propósito é fora de mim mesmo, é o propósito de ajudar a minha família.
Mas isso é um propósito nato. Se você constituiu família, é até a sua obrigação cuidar da sua família. Agora tem que ser uma ajuda mútua, né? Para poder coexistir, vamos dizer assim, essa felicidade. Isso é muito relativo, depende muito de pessoa para pessoa, né? A gente aqui não está julgando ninguém. Então, o florescer de Martin Seligman, lá na teoria da felicidade, ele contém as características essenciais e as características adicionais. As essenciais, que é basicamente essa do PERM, emoções positivas, engajamento, interesse, sentido, propósito de vida. E tem as adicionais, que são as nossas forças, que é a autoestima, o otimismo, a resiliência, a vitalidade, a autodeterminação, relacionamento positivo e outros. Ora, uma depende da outra, as essenciais dependem das adicionais e vice-versa, porque se eu não tenho uma vitalidade, né, vamos dizer assim, como que eu vou dar vou ser engajado em determinado assunto, determinado trabalho, determinado projeto, né? Se eu não sou resiliente, como que eu vou sentir, como que eu vou dar sentido a uma mudança, por exemplo, né? E assim vai. Então, o florescer, ele tem essas duas características marcantes, as essenciais e as características adicionais. É bom a gente ficar com isso na cabeça, que a gente vai falar muito sobre isso. Então, a grande lição que nós tiramos da felicidade é essa, que a felicidade, ela vem de muitos lugares, de muitos caminhos. Do amor, do trabalho, da criação dos filhos, né? Busca um propósito, entre outras coisas. É um desdobrar, né, vamos dizer assim, de nossas forças pessoais. Porque a felicidade, como eu já falei, não vem só de um item, só de 2 itens, mas é um conjunto, né? Para que possamos permanecer essa felicidade na nossa vida, né? E o engajamento, por sua vez, que também é lá um dos elementos do PERMA, né? Ele tem o suporte, que são as 24 forças, elencadas aquelas virtudes, aquelas 6 virtudes, né? Os seus pontos fortes se desenvolvem quando você enfrenta os seus maiores desafios. Isso é bastante interessante, porque se eu não tenho um desafio, se eu não sou desafiada, aí eu vou ficar sempre na mesma. Eu não vou erguer os meus pontos fortes, né? Eu vou ficar sempre ali, naquele marasmo, né? Então, na vida da gente chega uma hora que a gente tem que enfrentar os maiores desafios. Qual é o seu maior desafio hoje? Para mim, está sendo enfrentar, como para milhões de pessoas, está sendo enfrentar, né, esse isolamento social. Esse desafio, por exemplo, que eu estou tendo agora de ministrar um encontro por vídeo. Era impensável para mim há 2, 3 anos atrás, né? Então, esse é um desafio. Eu estou gostando de ser desafiada. E eu estou adorando, aliás. Eu estou fazendo disso tudo de melhor que eu posso fazer. Estou me doando o melhor que eu posso fazer. Porque eu estou sendo desafiada, né? Então, a gente tem que aceitar os desafios. E o engajamento para Csikszentmihalyi, ele tem um engajamento nos seus estudos como algo de um altíssimo grau de interesse. Eu estou tão interessado naquilo que eu estou fazendo, eu gosto tanto daquilo que eu estou fazendo, que isso vira flow, vira fluxo, né? Que é a teoria do flow, né? Que é o estado de flow, estado completo de concentração que Csikszentmihalyi fala nos seus livros, nos seus estudos, né? E ele que deu essa palavra flow, porque a gente usa tanto as nossas forças e as nossas virtudes quando você está empenhado, quando você está interessado em alguma coisa, que você entra em estado de flow. E para Seligman, o engajamento é que dá o florescimento. O florescimento tanto coletivo como o florescimento individual, né? Que o engajamento dá o florescimento coletivo e individual. E individual também.
Então, para gerar o engajamento que gera florescimento, é necessário ficar junto com aquelas forças essenciais e adicionais. Elas dependem, para você ter o engajamento, depende dessas forças essenciais e adicionais, que gera o objeto, né, do florescer da psicologia positiva. Então, quando a gente vai juntando as peças, a gente vai percebendo o seguinte, que a gente depende realmente de nós mesmos, tudo nós vamos cair nas nossas forças, nas nossas virtudes, né? Que é aquela que eu sei que eu estou devendo em falar sobre cada uma delas depois. A gente vai falar. Então, eu deixei aqui para que vocês possam refletir. Depois vamos fazer um breve resumozinho, que é o seguinte, que a felicidade vem por muitos caminhos, nós acabamos de falar. Vendo por este ângulo, torna-se indispensável desdobrar nossas forças, nossas virtudes pessoais, em vários setores da nossa vida, como amor, trabalho, criação dos filhos, busca de propósito, entre outras coisas. Então, aí você fala, mas eu medi a felicidade? Como assim? Outros países medem a felicidade pelo seu PIB é medido pela felicidade do seu povo, né, mede a satisfação dos seus funcionários, enfim, é possível já medir a felicidade. Eu deixo aqui a escala da felicidade subjetiva, né, é um estudo já comprovado e tudo, é uma coisa muito simples, muito legal de se fazer, que você vai perceber a sua menor ou média ou maior felicidade. Então, está lá nos anexos das aulas. E se você se perceber muito infeliz, você precisa fazer um estudo maior das suas forças e das suas virtudes, de forma que você possa perceber qual força, qual virtude você está deixando de ser usado, você está deixando de usar, e que lhe é muito importante para a sua felicidade. E se você está muito, muito feliz, vê se você realmente respondeu com toda a sinceridade. E se ainda assim você é feliz e acredita nisso, parabéns! Que Deus te proteja para sempre, amém, né? Na nossa próxima aula nós vamos falar das 3 medidas da psicologia positiva, né? Vamos continuar essas medidas, né? Igual nós começamos hoje, falamos do engajamento, da felicidade e tal. Então nós vamos falar do bem-estar, né? Nós vamos falar na nossa próxima aula de otimismo e esperança, né? Então, você faça aquela escala lá da felicidade e dependendo, você vai observar nessas medidas de otimismo e esperança o que está faltando para eu ser mais feliz, né? Então, é interessante que vocês façam isso. E até a próxima e sunshine para todos!